Você com certeza já ouviu falar do Megalodon, o Todos Megalodon, o maior predador que já existiu em toda a Terra. E nesse vídeo, o especial sem inscritos, eu vou falar sobre quase tudo sobre esse grande predador que já existiu. Então bora lá. O Megalodon tem o nome científico de Otodos megalodon, pertence à ordem dos laminiformes, que também é a ordem de outros tubarões. O nome da espécie é Otodos megalodon, a família é a Otodontidia, que é a família dos Otodos, todos eles. A classe é as Chondrichthyes, que é a classe de vários tubarões, especialmente os carnívoros. E o filo é o Chordata, que você não sabe, é um filo que é de animais. É, é basicamente os vertebrados que possuem uma. E os cordados são um filo do reino animal caracterizado por terem notocorda, uma notocorda, que é um tubo neural dorsal, fendas branquiais e a cada cauda pós-anal em um estágio de vida. Vários peixes, pertence mais para os peixes mesmo. O Megalodon foi, de longe, o maior tubarão que já existiu, conseguindo alcançar até 24 a 25 metros de comprimento. Era realmente um animal gigantesco. A sua boca daria para colocar um sofá e mais um montão de coisas. A boca dele tinha 4 metros de largura. Era muito grande. E o seu peso, estudos recentes afirmam que ele poderia atingir até incríveis 105 toneladas. É muito pesado. É quase o peso de uma baleia azul. O megalodon foi um predador no topo da cadeia alimentar. Quando adulto, ele caçava em mar aberto. Quando jovem, é capaz que ele poderia caçar em águas costeiras. E quando jovem, eles poderiam comer peixes, crustáceos e animais bem menores. Quando adulto, poderiam comer baleias, cachalotes, mas estou falando das cachalotes mesmo, não Leviatã. Também orcas, golfinhos e tartarugas, entre outros animais. O megalodon viveu na era Cenozoica, que é a que estamos atualmente, que é a maior parte. Aí, no período Neogênio, no Neogênio, que é a média. Aí, a época foi o Miocene até o Pliocene, de 23 milhões aos 3,6 milhões de anos atrás, que é a menor. Esses foram os períodos e a época e a era que o Megalodon viveu. O Megalodon foi um tubarão de distribuição mundial. Então, ele foi encontrado em diversas partes da América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, África e na Oceania, menos em águas polares muito geladas. Ele vivia em águas quentes, com mais de 28 graus, sendo um predador que preferia águas abertas quando adulto e quando jovem, águas costeiras. A reprodução do megalodonte era ovivípara, com a eclosão dos ovos ocorrendo dentro do útero da mãe, onde os embriões praticavam canibalismo. É bem capaz que sim, para nascerem grandes e fortes. Mas se você não entendeu esse canibalismo, é que, tipo, quando um filhote maior e mais forte ataca e devora um dos seus irmãos menores e mais fracos, acaba matando a competição, fenômeno conhecido como comer o irmão. A oofagia é basicamente quando o sobrevivente também se alimenta de ovos não fertilizados que a mãe continua a produzir, que faz eles viver por mais tempo. Aí no final, um ou no máximo três ali filhotes de cada útero sobrevivem
e nascem. Essa dieta rica em proteínas garante que os filhotes nasçam grandes com até ali 3 metros de comprimento. Sobre o comportamento do megalodon, era bem capaz que ele fosse um animal extremamente agressivo, territorialista e dominante, no topo da cadeia alimentar e com o seu, o seu lugar, né? Diferente do tubarão branco moderno, que ataca pela parte inferior macia, a parte de baixo, o megalodon usava suas poderosas mandíbulas para romper a a, o tórax e destruiu o coração e os pulmões de grandes baleias, fazendo, tipo, cortando elas basicamente ao meio. E além de ter uma das mordidas mais potentes de todos os animais, sendo a mais potente, conseguindo atingir até 19, 18 toneladas ali no máximo. Aí, estudos recentes indicam que megalodontes duelavam entre si, provavelmente em disputas territoriais por fósseis, porque, tipo, é bem capaz que fosse por causa de fósseis de dentes que mostram marcas de arranhões perpendiculares, sugerindo brigas. A mandíbula com até mesmo outro da espécie. A extinção do megalodon foi por vários motivos, principalmente pelo resfriamento climático. O planeta ele entrou em uma fase de resfriamento, reduzindo o habitat de água quente do megalodon e assim diminuindo drasticamente a base da cadeia alimentar marinha, fazendo a sua extinção. E foi assim que começou a Era do Gelo também. Também a escassez de presa, competição, tipo, a ascensão de predadores menores e mais ágeis, como o tubarão branco bem ancestral, que competiu pela mesma presa, que contribuiu para o declínio do megalodon. E ele foi extinto no final do Plioceno, há 3,6 milhões de anos atrás. A pessoa que descobriu o megalodon foi o naturalista dinamarquês Nicolau Steno. Ele é acreditado por identificar os primeiros fósseis de megalodon, sendo os dentes, lá em 1667. Antes de Steno, os dentes de megalodon fossilizados eram encontrados frequentemente na Europa, mas as pessoas acreditavam que eram pedras de língua que caíram de dragões ou cobras gigantes. Nada a ver. Ele é Ao dissecar a cabeça de um tubarão branco moderno e comparar com os fósseis que ele possuía, Steno percebeu que a estrutura era idêntica, concluindo que os dentes eram de um tubarão gigante pré-histórico, o megalodon. O Steno descobriu ele na Itália, na região que hoje é Toscana, quando analisou os fósseis. Mas os fósseis dele é encontrado em basicamente todo mundo, tá? Mas, cientificamente, ele foi descrito pela primeira vez em 1835 pelo Luiz Agassiz, que foi lá em 1835. Ele nomeou a criatura com o nome científico de Cacharodon megalodon, que significa dente enorme no grego antigo, colocando originalmente no mesmo gênero do tubarão branco moderno. O megalodon conseguia atingir até 30 quilômetros por hora, sendo um predador incrivelmente ágil por seu tamanho gigante. Ele tinha a mordida mais potente entre todos os animais, conseguindo atingir até 18 toneladas de força. Ele tinha um tamanho comparado a um prédio, sendo maior que dois ônibus juntos. Os dentes dele eram do tamanho de uma mão, conseguindo atingir até 30 centímetros de comprimento. E também ele possuía 300 dentes na boca. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Esse foi o especial inscritos e fui.